Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Irmãos do IBCamp, Instituto Bíblico de Campinas, Núcleo Jardim Sevilha. Irmãos, a nossa aula hoje, como dito, devido à chuva e questões de energia também, eu estarei gravando aqui um vídeo. O nosso tema é escatologia, ao nosso módulo, e penso que os irmãos já leram o livro, né? Nós estamos há mais de 2 semanas com ele. Então os irmãos já estão a par, não só de hoje também, os irmãos como crentes que são e leitores da Bíblia que são, né? É um assunto que não é novidade. A palavra escatologia, ela vem de 2 termos gregos, né? Assim como boa parte dos termos inseridos, não só no mundo dito religioso ou cristão, mas na nossa sociedade, né? Nós somos herdeiros da cultura judaica cristã e da cultura greco-romana. Então, termos gregos é muito comum. Exemplo disso, democracia, política, filosofia e escatologia também é um termo grego. Junção de 2 palavras, escatos, últimos, e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E eu vou ponderar aqui mais sucintamente possível, porque a intenção é que os irmãos leiam, releiam, né? Porque o aprendizado ele só é possível a gente exercendo de fato a literatura e a literatura crítica, né? O que é a literatura crítica? É lendo, não entendendo, relendo, buscando referência, conferindo com as escrituras, né? E assim a gente vai se formando como verdadeiros teólogos e verdadeiros obreiros prontos, preparados para toda boa obra, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, como Paulo aconselhou bem a Timóteo, né? E é uma advertência para nós. Então eu vou pontuar aqui as partes fundamentais. Eu não vou me ater, né, desde essa primeira aula, aquelas questões que são irrelevantes, periféricas, ou não que não sejam relevantes, mas que não tenham tanta relevância. Exemplo, nós somos pré-tribulacionistas, as Assembleias de Deus, o povo pentecostal e boa parte da igreja evangélica no mundo acredita que Jesus virá antes da grande tribulação. Existem os meso-tribulacionistas que acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação e os pré-tribulacionistas que acreditam que Jesus virá em glória para arrebatar a sua igreja só após a grande tribulação, né? E nós sabemos essas referências aí. E nós somos pré-tribulacionistas e temos bases bíblicas abundantes para sê-lo e nós vamos nos atentar a isso, né? Dentro dessa questão, a tribulação, os irmãos sabem, é consenso em todas essas escolas teológicas que é um período de 7 anos, né? 3 anos e meio de uma relativa paz e 3 anos e meio mais duro, extremamente duro, né? O governo do anticristo. Quem é o anticristo? É um ser humano possuído por Satanás, né? E vai ser a trindade satânica, o anticristo, a besta e o falso profeta, e vai enganar as nações. A gente vê uma conjuntura mundial hoje propícia para receber essa figura. As pessoas não toleram a verdade. Qualquer um que proponha a estabelecer a verdade ou falar que existe verdades fundamentais e que existe verdades absolutas é taxado como extremista, é taxado como qualquer outra coisa, mas não é aceito. Então a mentira, o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira, ele está bem assentado nessa presente era que nós vivemos. Então é uma era propícia para o cumprimento de fato e cabal das escrituras, né? Nesse sentido particular da escatologia. Nós acreditamos que vivemos a última semana de Daniel, né? Daniel é o livro escatológico do Velho Testamento, né? E ele aborda, em paralelo com o Apocalipse, vai ser um livro bastante abordado por nós durante as nossas aulas nesse modo de escatologia, né? E eu quero fazer referência aqui já da Bíblia e vou encerrar esse vídeo, não vou passar de 6 minutos, para não ficar muito longo, né? E até difícil de carregar, inclusive. E depois, né, vamos postando mais aí e partilhando com os irmãos. Mas aqui no livro de Daniel, capítulo de número 9, a palavra do Senhor diz assim, um outro adendo: teologia sem Bíblia não é teologia, né? Os irmãos sabem disso.
né? E a teologia não é gente curiosa querendo descobrir coisas, não. É gente compromissada com Deus, né? A teologia, ela é imiscuída também com muita oração, com muita humildade, quebrantamento e jejum, inclusive, né? Para que Deus venha ter misericórdia e revelar os tesouros das suas sagradas escrituras, né? E também com muita labuta, né? Muita fadigamento no sentido de pesquisa, de leitura, de busca, né? Porque assim se formam os verdadeiros crentes e os verdadeiros teólogos, os verdadeiros obreiros que a igreja do Senhor Jesus tanto necessita nessa última hora, né? Sempre necessitou, e nessa última hora de primordial importância, porque vivemos um tempo pautado pelo erro, pelo engano e pelas falsas verdades. Daniel 9 diz assim: a oração de Daniel às 70 semanas, o Messias. No ano 1º de Dario, no ano 522 a.C., né, filho de Assuero, ou Xerxes, né, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, né. Os caldeus eram um povo semita, que existiu naquela época, né, originários também da mesma semente de Sem, né, mas não o povo hebreu, né, um povo lá na região da Caldeia. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Inclusive aquilo que nós falamos. Busca diligente na palavra, leitura diligente e atenciosa, né? Não curiosa, não de lacração, não de querer ver, não, é estudo diligente, jejum e panos de cinza.